Graça e paz, irmãos. Estamos aqui para estudarmos a segunda lição da carta de Paulo aos Efésios, onde nós vamos abordar a gratidão que gera no coração do crente por causa da graça de Deus. De fato, a graça de Deus, ela produz em nós uma enorme vontade de agradecer, de viver uma vida grata, eternamente, por causa de tudo que Ele fez por nós. Irmãos, isso é muito profundo. É muito profundo. Falar de algo que nunca merecemos. E Deus tão bondosamente decidiu nos dar de forma gratuita. Às vezes não achamos palavras para expressar. Eu confesso para vocês, falar da graça de Deus, nunca conseguimos ficar satisfeitos na expressão, porque é profundo demais. Uma certa vez, um poeta, inclusive um hino que nós cantamos na igreja, ele disse que se todo o céu fosse papel, se todas as aves do céu, cada pena dela fosse uma caneta, se todo o oceano de todo o planeta fosse tinta, e cada um dos homens em todo o planeta fosse poetas, ainda não seriam suficientes para descrever o amor de Deus. Não dá. Nós só vamos compreender quando estivermos lá na glória. Hoje, aquilo que Deus nos revelou deve nos levar a uma imensa atitude de gratidão. Você está aqui, meu irmão, eu estou aqui, unicamente pela graça de Deus. Você não merece estar aqui, eu não mereço. Portanto, nós vamos estudar, abordar esta graça de Deus no plano da salvação, que certamente enche o nosso coração de regozijo e de alegria. Nós observamos aqui que Paulo fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito. Na nossa lição nós temos aqui 3 pontos. O Pai iniciou a nossa salvação, o Filho realizou a nossa salvação e o Espírito Santo nos torna participantes da salvação. O que nós vemos aqui? A Trindade. Deus, sendo único, subsiste em 3 pessoas. Deus, no papel de Pai, que planeja tudo. O Filho, Deus como Filho, no papel de Filho, que se encarna, se torna homem. Ele realiza os planos do Pai. E Deus como Espírito Santo, habita no coração daqueles que creem, é na verdade aquele que aplica este plano da salvação. Então, o que nós observamos é Deus na sua essência, totalmente comprometido, totalmente envolvido na salvação do ser humano. A salvação é um milagre maravilhoso, porque mudar o coração do homem é algo impossível para a psicologia, para a psicanálise, para qualquer estudo, para qualquer ciência. É impossível. É impossível. Mas Deus, Ele transforma. Ele dá ao homem uma nova natureza. E as 3 pessoas, a essência integral de Deus, toda está voltada para esse maravilhoso plano. E Paulo inicia no verso 3, dizendo assim: bendito o Deus e Pai. Bendito, ele exalta, ele enaltece a pessoa de Deus como o Pai. Porque ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O crente é verdadeiramente rico, porque ele está falando aqui toda sorte de bênção, de abundância. Ele está falando de algo praticamente infinito, de grandezas no mundo espiritual. Deus providenciou todos os recursos necessários
para nos tornar uma pessoa salva, redimida. Porque sem isso, nós estávamos perdidos. Deus é um Deus abençoador. E Ele proveu tudo isso para a sua salvação. Para que ao final da nossa vida, quando partirmos para a eternidade, sermos aguardados por Jesus lá na glória. Gente, isto é bênção que, se nós formos expressar a essência dela, sairemos pulando de alegria. E nisto Paulo continua dizendo, fazendo uma exposição com as bênçãos que aborda essa sorte, essa abundância, essa grande quantidade de bênçãos. Ele inicia dizendo no verso 4, assim como nos escolheu ele. Como é que o Pai planejou isso? Como é que Deus fez isso para preparar a salvação? Primeiro, ele de fato, irmãos, ele escolheu pessoas. Verso de número 4 diz, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ao contrário do que muitos podem pensar, irmãos, a doutrina da eleição não é Deus fazendo decisões, quem que ele vai mandar para o inferno, quem que ele vai mandar para o céu. Na verdade, a Bíblia não apresenta essa posição, apesar que pode haver aparentes representações, mas não é. A doutrina da eleição é Deus demonstrando sua maravilhosa graça para uma humanidade perdida, onde, por si só, decidiram rejeitar Deus. Leiam lá Gênesis 6 a respeito do dilúvio. Ninguém se preocupou em buscar Deus. Todos andavam corruptos segundo a dureza do seu coração. A imoralidade se instalou no homem como um vírus que não saía mais. Então, a decisão de rejeitar Deus é o próprio homem. Você percebe Faraó, quando ele ouviu a respeito de Deus, ele diz, quem é o Senhor? Então, meus irmãos, a eleição refere-se a Deus oferecendo sua graça para aqueles que porventura ouçam a sua voz, estimulados por ele, pelo seu Espírito, pela sua graça, venham a crer nele. Por isso Deus escolheu estas pessoas para serem santos e irrepreensíveis. A eleição é uma doutrina maravilhosa, porque Deus é justo. Lembre-se disso. Deus nunca vai fazer algo mal. Deus nunca será injusto. Ele um dia vai demonstrar isso. Hoje talvez é difícil, porque existe discussão entre calvinistas e arminianos a respeito disso, mas é uma coisa que não vai ter uma conclusão final, porque às vezes parece ser complexo, mas um dia vamos entender de forma maravilhosa esta doutrina. Porque de qualquer forma, Deus decidiu soberanamente fazer escolhas para salvar. E qual que é o plano dele? Qual que foi o propósito dele? Para sermos santos, separados. Ele nos comprou para sermos dele. Santo aqui não é uma pessoa perfeita, que morreu, que fez milagres. Não. Santos são aqueles que ele comprou para pertencer a ele, não pertencer mais ao mundo. Posicionalmente, nós não pertencemos ao mundo. Mundo que falamos. Aqueles que têm comportamento, valores que regem, que conduz o mundo a uma vida de imoralidade, de pecaminosidade, viver nos prazeres, de idolatria, de mentira, de engano, de sensualidade, para ser santos, pertencer a Deus. Por isso a igreja é uma comunidade separada, é um organismo diferenciado do estado de comunidade. As pessoas são membros da igreja. Por quê? Porque Deus nos escolheu para ser santos e irrepreensíveis. Uma vida de comportamento que não venha a ter reprovação. Irrepreensível, de um caráter puro, de um caráter voltado para fazer a vontade de Deus. Depois de escolher, Deus pré-ordenou uma outra coisa. Aqueles que creram, que foram eleitos, têm um destino preparado antes de serem adotados como filhos. Verso de número 5. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. A eleição, ela refere-se à escolha de pessoas. A predestinação
refere-se a propósito destas pessoas. Ele nos predestinou para quê? Ele deu uma ordem, Deus pré-ordenou, ele preparou um destino para quem é salvo. A pessoa que aceita Jesus como Salvador, ele é salvo. E aí? O que está preparado para ele? Algo maravilhoso, ser adotado como filhos. Então Deus não nos deixou a nossa própria sorte, mas ao nos salvar, ele determinou que nós seríamos adotados como filhos, e ele nos adotou como filhos. Por isso a expressão nascer de novo é tão apropriada, porque é uma nova natureza. Nós nascemos do Espírito Santo e nascemos, nós nos tornamos filhos de Deus. Não é filhos ilegítimos por ser a palavra adotado, mas alguém que foi inserido de forma legítima, comprado, além disso foi adotado como filho. E ele ainda diz, e por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, a aprovação da sua própria vontade, do seu querer, que Paulo louvou da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. A terceira coisa que o Pai preparou foi nos aceitar de forma gratuita, sem cobrar, sem exigir pagamento, sem exigir que tivéssemos que cumprir uma penitência, pagar promessa, fazer isso, aquilo, outro, para ele nos aceitar. Não, porque em Cristo ele já cumpriu tudo o que ele precisava para que nós fôssemos aceitos gratuitamente como filhos legítimos. Esse é o plano do Pai. Esse foi o preparo de Deus para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Se Deus nos deixássemos à nossa própria sorte, estávamos perdidos. A doutrina da eleição é tão maravilhosa porque Deus olha para uma humanidade totalmente corrupta. Romanos 10. Paulo diz que temos qualquer vantagem. Os judeus ou os gentios, não, nenhum deles tem vantagem. Porque temos demonstrado que todos estão debaixo do pecado. Debaixo quer dizer subjugado, dominados. Não há nenhum justo sequer. Não há nenhum que busca Deus. Não há quem faça o bem. Porque o homem decidiu rejeitar. Mas Deus, na sua graça, buscou. Ele procurou o homem, ele providenciou o meio para que a sua mensagem, a sua graça alcançasse o homem. E aqueles, então, que aceitam, são elegidos e predestinados para serem filhos. Isso é bênção, isso é maravilhoso. Segundo, nós observamos que Deus agora, como filho, assume o papel de homem. Deus como pai planejou, Deus filho vem à terra como homem, nasce da mulher como homem, 100% homem, não deixando de ser Deus para executar o plano do pai. E assim, olha o que diz no verso de número 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue. Redenção significa resgate. Redenção quer dizer comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. É comprar um escravo que está à sua própria sorte para ser condenado. E esse preço foi o seu sangue, foi a sua vida que ele deu para pagar. Isso é uma coisa maravilhosa. Eu li um livro de um escritor que ele disse que por muitos anos ele não conseguia fazer qualquer expressão de quando Jesus estava na cruz derramando o seu sangue. Ele não conseguia descrever isso. Ele simplesmente não conseguia colocar para fora o que é aquilo. É algo muito profundo. Pagar o preço de um condenado sem nada merecer. Isso é maravilhoso. Imagina alguém pagando um preço por você, você sendo inimigo dele. Isso é prova de grandioso amor que Deus fez. Remissão, redenção. Ele pagou o preço do nosso pecado. Segundo, ele nos perdoou. Verso 7b, temos também a remissão dos pecados. O perdão dos nossos pecados. Quer dizer, ele cancelou nossa dívida. Ele anulou o que nós devíamos como um réu, que está ali para ser condenado, receber a sentença do juiz. Alguém paga aquela dívida e o juiz diz, olha, estou vendo que seu pagamento está efetuado. Você não precisa pagar mais a pena de seu pecado. Portanto, nós temos aqui uma grande bênção em que o perdão é de fato algo aliviador, confortador.
sabendo que nós não precisamos pagar o preço do nosso pecado. Que Deus possa nos dar essa alegria em nosso coração e nunca esquecer que a razão de estarmos aqui é porque Ele nos perdoou. Você não merece, eu não mereço, mas Ele decidiu nos perdoar. Uma outra coisa interessante é que Jesus, como Deus Filho, revelou-nos a vontade do Pai. Nós temos aqui uma palavra chamada mistério, quando ele diz que Deus, na sua infinita graça, continuando o verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, de forma riquíssima sobre nós. O que ele falou? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, abundância, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. O mistério aqui não é algo que Deus fez para uma coisa sinistra, para esconder, não. Aquilo que Ele nos revelou, revelou aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja. A sua vontade, qual era o seu plano. E quando ele disse que, segundo a aprovação da sua própria vontade, de fazer convergir nele a dispensação, a plenitude de todas as coisas. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo vai se resumir em Cristo Jesus. Tudo vai fluir para Ele. Tudo vai girar em torno dele, convergir, ir para Ele. Significa que nada fora de Cristo tem valor para a vida. Tudo que o homem tem para ter valor, tudo que o homem pode conseguir diante de Deus, está em Cristo. Não está na lei, não está na igreja, não está no pastor, não está no Papa, não está em Maria, não está em Pedro, não está em Paulo, está em Cristo Jesus. Porque tudo fluiu para Ele. Ele chamou para si a responsabilidade de carregar o nosso pecado, de pagar a nossa dívida, assumir para então nos libertar. Ele nos revelou a vontade de Deus, fazendo essa maravilhosa doação espontânea da sua vida. Nós ainda temos aqui o que nós, de bênção que Ele preparou para nós, herança. Ele nos fez herança. Verso de número 12. Verso 11. Nele digo no qual fomos feito herança. Predestinado. Mais uma vez ele fala predestinado segundo o propósito. Então, o que ele preparou de destino para aqueles que creem em Jesus? Sermos herança. Nós, irmãos, temos uma maravilhosa herança de Deus, a vida eterna. As lutas, os sofrimentos de Cristo, como Paulo diz lá em Romanos 8, a glória que nos aguarda na eternidade. Nós somos feito herança. Algumas versões também diz, obtivamos herança, que segundo a sua predestinação, segundo o seu preparo antecipado, nos deu essa maravilhosa bênção de sermos herança. Quer dizer que nós pertencemos a Ele, vamos falar daqui a pouquinho a respeito disso, nós somos dele para sempre. Nós pertencemos a Ele para sempre. Ninguém mais vai anular essa aliança que Ele fez no seu sangue. Ninguém mais. Por isso que Romanos 8 diz, quem pode nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia, fome, perigo, espada, nudez. Quem pode nos separar do amor de Deus? Anjo, principado, capeta, demônio, macumbaria, morte, nada nesta vida, nem no porvir, nem altura, nem qualquer profundidade pode nos separar, porque nós somos feito herança. Ele nos assumiu, nós pertencemos a Ele para sempre. Isto é maravilhoso, isso nos gera gratidão em nosso coração. E em terceiro, nós temos a atuação do Espírito Santo. Deus Espírito, atuando de forma graciosa para aplicar o plano que Ele havia feito na eternidade. Primeiro, vamos lembrar, o Pai planejou tudo desde a eternidade. Ele já enxergou de antemão todos que Ele conheceu na sua presciência. Ele preparou o caminho. Deus, como Filho, assumiu a forma humana, veio à Terra como um ser humano
para poder executar o plano do Pai, derramando seu sangue, dando sua vida, acabando com tudo, dizendo: está consumado. Terceiro, Jesus voltou para o Pai na forma humana, ser ele como o Filho. Deus então veio como? Na forma do Espírito. Agora, dentro dos crentes, na vida do homem, convencendo do pecado para que ele possa se converter. Mas o Espírito Santo, Deus, na sua terceira pessoa, ele agora tem uma atuação maravilhosa para tornar completa, íntegra, o plano que ele havia feito lá na eternidade. Verso de número 13. Em quem também vós? Em quem também vós? Porque no verso 12 ele diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão, quer dizer, antes de Jesus voltar, esperamos em Cristo. Em quem também vós? Veja bem, agora entra a atuação do Espírito. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós observamos aqui o caminho que Deus já havia preordenado para que a salvação alcançasse as pessoas em Cristo Jesus. Primeiro ele diz: depois que ouvistes a palavra da verdade. A fé, ela vem pelo ouvir, Romanos 10. Romanos 10, sim. Vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Meus irmãos, nós observamos que após ouvir a palavra da verdade, tendo nele crido, fostes selados. Nós observamos um ato simultâneo. O Espírito Santo selando, entrando, enchendo, batizando a pessoa no dia em que ele creu. Muito bem. O que consiste essa palavra selar? Na verdade, nós temos 4 coisas que aborda essa atitude do selo, ou o significado desse selo em relação ao Espírito Santo em nossa vida. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiramente, significa uma transação concluída. Quando alguém vai fazer uma transação, uma compra de um terreno ou propriedade, ele marca, ele carimba, ele sela, dizendo: olha, está concluída a transação, agora essa propriedade é minha. Ela já está concluída, não precisa de mais nada, porque a salvação é um ato completo. Não é um processo que a pessoa vai sendo salva aos pouquinhos. Ela salva um pouco hoje, amanhã um pouco mais salva, vai preparando suas obras até que ele seja salvo perfeito. Não. Selo dizer: olha, concluí a transação, agora é minha, está carimbado. Segundo, essa selo também significa posse. Depois de ter feito a transação, carimba e diz: olha, não, agora eu vou tomar posse dele, agora é meu, eu quero usá-lo da forma que me aprouver, porque agora é meu, né? Então Deus colocou o selo em nós, que é o seu Espírito, porque ele tomou posse da nossa vida. O que diz a Bíblia? Nós somos templo do Espírito Santo. Ele passou a habitar dentro de nós. Então ele tomou posse da nossa vida. Por isso que o crente precisa viver cheio dele, para ele nos dirigir e nos conduzir na sua graça. Outra coisa, indica também segurança e proteção. Ninguém pode violar esta vida. Ninguém pode violar. Lembra-se da carta do correio, quando ele tem o selo, significa que é inviolável. Precisa chegar no seu destino sem ninguém violar o conteúdo ou desviar para outro lugar. É segurança, é proteção. O mesmo selo foi colocado ali em volta do túmulo de Jesus, o mesmo propósito, para que ninguém violasse ou viesse a fazer algo para tirar ou fazer algo para enganar a respeito da sua morte. Mas certamente é uma segurança, é uma proteção, é algo seguro para ninguém tirar ou mudar para outro propósito ou desfazer aquilo que foi feito. Outra coisa que o selo também significa é a marca de autenticidade. É autêntico. Onde o Espírito Santo habita, essa pessoa é verdadeiramente crente. Não é apenas religioso. Ele não apenas é um frequentador da igreja.
mas ele é um crente autêntico, é um filho autêntico. O selo, ele dá a demonstração de uma identidade real, verdadeira, a essência de ser realmente pertencente a Deus. A genuidade de um documento, ele é atestado pela assinatura, ou quando no cartório você vai lá e faz o registro, carimba o selo, olha, esse documento é autêntico, não é falso, não é cópia, não é pirateado, podemos dizer assim, mas é algo original, é algo autêntico. É para isso que Deus nos selou com o Espírito Santo. Nós somos autênticos. Não é um crente qualquer. Irmãos, isso é muito importante, porque nós, observando o fato de que infelizmente muitos vão ser joios no meio de toda a igreja, é preciso ter convicção de que o Espírito Santo está atuando de forma na sua vida integralmente. Se você tem o selo, você vai perceber e sentir em sua vida. Este é maravilhoso. Outra coisa que ele nos diz é que, como penhor, verso 14, o qual é o penhor da nossa herança. Até quando? Até o resgate da propriedade. A questão do penhor é uma palavra fascinante, porque penhor significa você dar uma entrada em algo que você está para adquirir, mas garantindo de que você vai ficar com aquela propriedade, com aquele equipamento, com aquilo que você está adquirindo. É interessante que a garantia é dada para que ninguém vai lá e desvie ou dá para outra pessoa, negocie com outra pessoa. Não, se tornou uma coisa exclusiva. O penhor é uma garantia de que aquela propriedade ela vai ser resgatada, ela vai ser tirada para ser dada ao seu dono que comprou. O Espírito Santo foi nos dado como penhor, não para se ele vai sair, se nós vamos garantir nossa salvação, se eu vou permanecer até o fim ou não. Irmãos, o penhor aqui é muito mais do que simplesmente um voto de alguma coisa, mas na verdade é Deus. Além de nos selar, ele se tornou como penhor, garantia de que esta propriedade adquirida, ela será mantida em segurança até o fim, quando Jesus voltar. Essa é uma das razões porque nós cremos que o crente, uma vez salvo, ele não perde sua salvação. Até porque ele não ganhou, ele não conquistou essa salvação. Ele não ganhou porque merece. Ele não lutou por ela. Ela foi dada gratuitamente em Cristo Jesus. E o selo é essa garantia de que não será mais tirado. Aqueles que não permanecem, nós cremos mais, é que não se converteram. Mas aqueles que são salvos permanecem. Pode ser que caia, pode ser que afaste, mas um dia ele volta. Porque o Espírito Santo está na sua vida como selo. Isso, é claro, não nos isenta de ter a atitude de, como filhos, buscar ser cheio do Espírito Santo, como falamos. A Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo. Irmãos, eu sei que muitos precisam ainda aprender a depender do Espírito Santo. Nós precisamos entender que a vida espiritual, ela só tem vitória quando andamos submissos ao Espírito Santo de Deus, que produz em nós fruto: amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele produz em nós a força para vencer a carne e as tentações. Esse selo não significa que nós não temos que ter atitude, mas precisamos. Nós fomos escolhidos, nós fomos elegidos para sermos santos e irrepreensíveis. E quem nos dá essa capacidade? É o próprio Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, quem nos dá essa capacidade. Portanto, eu desejo que os irmãos tenham aprendido este plano de salvação exposto no início da carta aos Efésios. A doutrina da eleição é maravilhosa. Não confunda com um Deus injusto, que quer que alguns vá para o inferno e outros não. Jamais. Não pense nisso. É um ato da sua graça amorosa. Jesus morreu por você e por mim para que sejam salvos. O Espírito Santo habita em nós para nos conduzir em triunfo. Por isso, submeta-se ao Espírito Santo.
e que nós cresçamos nessa graça. Nesse dia, meu irmão, eu digo, levante os seus olhos para os céus e diga glória ao Senhor. Que toda glória, toda honra seja dada a Deus. Que cada dia você sinta essa alegria de agradecer por tão grande bênção que Ele nos doou a vida eterna. Que Deus nos abençoe.